E agora a soberania, ela tem se apresentado muito como um mecanismo de proteção dos Estados para violarem os direitos dos cidadãos. Em função disso, e em função da inoperância da ONU, em 1994, no caso do genocídio de Ruanda, a ONU chamou uma comissão para escrever um relatório sobre essa nova concepção de soberania e as condições para fazer uma intervenção humanitária. E esse relatório se chamou Responsabilidade para Proteger, Responsibility to Protect. E essa é a concepção que se considera de soberania e do papel do Estado no senso contemporâneo. A soberania é a responsabilidade que tem o Estado para proteger os seus cidadãos. E é nesse espírito que a ONU, então, tende a agir nesses casos. Vejam que nós tivemos uma intervenção da OTAN, Kosovo, Bósnia, nós tivemos a inoperância em 94, no caso de Ruanda. Só que Ruanda se estima entre 800 mil e 1 milhão de pessoas mortas naquele genocídio. Tá? Houve uma tentativa de intervenção da ONU, no caso de Darfur, no Sudão, contida, principalmente pela posição da China, e agora autorizada pelo Conselho de Segurança. Uma outra situação interessante que nós temos aí é a atuação do Tribunal Penal Internacional. Tá? O Tribunal Penal Internacional, ele vem no sentido pós-Guerra Fria, era uma tentativa já no começo da década de 50, arquivada, que com a Guerra Fria não havia condições de se colocar um tribunal de suporte permanente, e ele agora então é constituído, aberto para a assinatura de 99, entrou em vigor em 2002, e me chama a atenção, esse é o segundo caso de Estados, não parte do Tribunal Penal Internacional, então não parte do Estatuto de Roma, que estão sendo, então, vão ser processados pelo Tribunal Penal Internacional. Qual é o único caso, além da Líbia? É o presidente do Sudão, Omar al-Bashir. Não é o professor Omar, Omar é o presidente do Sudão. O Omar al-Bashir. Curiosamente também de um país africano. Curiosamente também de um país africano. Quer dizer, haveria aí também essa estrutura do poder do direito internacional, tomando decisões de forma legítima, de forma da maneira com que o direito internacional estabelece também uma relação norte-sul, haveria aí um sentido também colonizador nessas decisões que estão se fazendo em relação ao mundo árabe, ainda que elas sejam corretas, qual seria o sentido da isonomia para o sistema internacional? Então, nesse sentido, eu gostaria de chamar a atenção também outro tema do direito internacional que acaba entrando diretamente em contato com essas insurgências no mundo árabe e a intervenção humanitária, é a questão da morte e da violência contra os civis. O direito internacional, nesse caso, entra aí o direito internacional humanitário, que é o direito internacional dos conflitos armados, que serve então para proteger os não combatentes e limitar certos meios de guerra. A Líbia tem usado armas que são consideradas inaceitáveis pelos danos que vieram civis, desde a questão de minas terrestres e bombas cluster, bombas de fragmentação. Quer dizer, que gera um efeito de longo prazo. E segunda questão foi filmado um bombardeio direto, isso por parte da Líbia, mas essa intervenção humanitária tende a gerar também um efeito que, pela operação militar, é chamada de efeito colateral, mas é um efeito altamente danoso em relação aos civis. Esse tipo de atuação pode ser considerado, sim, crime de guerra, definido como crime pelo Estatuto de Roma. Chamando a atenção, então o TPI pode julgar, no caso que está em pauta aqui, no caso do Gaddafi, crime contra a humanidade, depois crime de guerra e genocídio. Tem o quarto, que é o crime de agressão, que seria o crime contra a paz, que está a ser definido aí. Então eu deixo aqui algumas questões, na verdade, para nós pensarmos. Quer dizer, até que ponto é possível construir democracia com bombas estrangeiras? Outra questão é a seguinte: a Constituição, como se constitui a legitimidade para a construção de fontes do direito internacional
de forma mais horizontal nessa relação norte-sul e centro e periferia para as relações internacionais. Qual o papel do direito internacional nesse diálogo intercivilizacional? É possível fazer essa relação direito e democracia no direito internacional? Qual seria a via para isso? E qual o papel do direito internacional, então, em relação aos estados autoritários, aos regimes ditatoriais e sanitários? O que o direito internacional pode e deveria fazer nesses casos? Obrigado pela atenção de todos. Aberto depois para